Bom dia, hoje é dia 30 de abril, último dia de abril. Vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Números capítulo 14, versículo 2. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon, o quarto livro de Moisés, chamado Números. Circunstância da escrita. Por tradição, estudiosos cristãos consideram Moisés como autor do Pentateuco, o qual inclui o livro de Números. Assim como os outros livros desse grupo, Números é anônimo, mas Moisés é o personagem central, e ao longo do livro, Moisés mantinha um diário, e a frase "O Senhor falou a Moisés" é usada 31 vezes. É possível que algumas porções tenham sido adicionadas posteriormente por escribas, como, por exemplo, a referência à mansidão de Moisés, a referência aos livros das guerras do Senhor. No entanto, Moisés continua sendo o principal escritor. Números continua a narrativa histórica iniciada em Êxodo e inicia-se um mês depois do fim do Êxodo, que ocorreu cerca de um ano após a partida dos israelitas do Egito. Números cobre o resto dos 39 anos da permanência dos israelitas no deserto do Sinai a Cádiz. E por fim a chegada às planícies no lado leste do Rio Jordão. Contribuição para a Bíblia. Números nos mostra como Deus responde à incredulidade dos israelitas. Existem consequências para a nossa desobediência, mas a graça de Deus permanece e o seu desejo e o seu plano de redentor para nós não será impedido. O livro de Números ressalta a importância da obediência na vida de um cristão e Paulo nos lembra do valor de aprender com o modo como Deus operou no passado. Estrutura. Números reflete a mensagem desafiadora da fidelidade. O livro consiste em 7 ciclos de conteúdos com a repetição dos seguintes tópicos. Uma exposição do cenário histórico. 2. Referências às 12 tribos de Israel e seus respectivos líderes. 3. Assuntos relacionados aos sacerdotes e levitas. 4. Leis para definir a natureza da comunidade dos fiéis. Este livro da lei é principalmente narrativo, com parte da legislação entrelaçados em um vibrante tecido literário. Spurgeon em Números. O Senhor nosso Deus é um Deus ciumento. Ou ele será servido com santa reverência, ou não será servido. Então ele diz a Moisés e Arão: tomem cuidado para que não conduzem esses homens a cometer algum erro. Entrem primeiro e digam a cada homem o que devem carregar. Providenciam para que tudo esteja correto, pois caso não esteja, eles poderão morrer em seu trabalho. Não seja conivente com os atos deles, para que não tragam sobre eles um terrível julgamento. Eu sempre desejo que o povo de Deus tenha cuidado suficiente para não levar qualquer dos seus servos de Deus a pecar quando estão envolvidos no ministério. Quem serve a Deus por dinheiro é capaz de servir ao diabo por um salário melhor. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Números. Todos os filhos de Israel murmuram. Números 14, versículo 2. Há murmúrios entre cristãos hoje como havia no acampamento de Israel na antiguidade. Há aqueles que, quando a vara desce, clamam contra a dispensação aflitiva. Eles perguntam: por que sou afligido assim? O que eu fiz para ser castigado dessa maneira? Uma palavra para você, ó murmurador. Por que deveria murmurar contra as dispensações de seu Pai Celeste? Ele pode tratar como mais rigor do que você merece. Considere que você um dia foi rebelde, mas ele o perdoou. Certamente, se ele e sua sabedoria vir que deve castigá-la agora, você não deveria reclamar, afinal, você não está sendo
atingido tanto quanto seus pecados merecem. Considere a corrupção que não há em seu peito e você acha que precisa de tanta vara para atingi-la? Pense a si mesmo e perceba quão lixo está misturado com o seu ouro e ainda acha que o fogo é quente demais para limpar tanto lixo que está aí? O seu orgulhoso espírito rebelde não provou que seu coração não é completamente satisfeito? Não são essas palavras de murmúrio contrárias à santa natureza, submissão dos filhos de Deus? A correção não é necessária, mas se você vai murmurar com as disciplinas, tome cuidado, pois ela será mais rígida com os murmuradores. Deus sempre castiga seus filhos 2 vezes se eles não suportarem o primeiro golpe pacientemente. Mas saiba de uma coisa, ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Todas as suas correções são enviadas em amor para purificá-lo e elevá-lo para mais perto dele. Certamente o ajudará a suportar o castigo com a ressignificação, se você for capaz de reconhecer a mão de seu pai, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Mas se estáis sem correção de todos que se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nem murmureis como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde nós temos o devocional da noite lá no TikTok por volta das 8 horas. Então tenha um bom resto de quinta-feira, um bom feriado amanhã. E amanhã provavelmente nós temos a programação normal. Normal? Eu acho que não, acho que eu vou num festival cristão que vai ter aqui. Então provavelmente a gente só vai ter o devocional do dia aqui no Instagram. Então tenha um bom resto de dia, um bom resto de semana e início de feriado. E até o próximo.